Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: total dependência da graça de Deus. Hoje nós vamos ver humildade na santificação. Ontem nós vimos a humildade na salvação, hoje na santificação. O que isso implica para a nossa vida? Para aqueles que querem viver para o pecado, não implica em nada. Mas para aqueles que querem glorificar a Deus com a sua vida, com o seu estilo de vida, é necessário mudar algumas coisas, viver de acordo com a vontade de Deus. Então vamos lá. O que significa humildade na santificação? Quando eu falo isso, humildade na santificação, o que a palavra de Deus quer trazer para nós? Significa que temos que reconhecer nossa total dependência de Deus. Para santificar-se, todo crente deve almejar ser parecido com Cristo. A palavra de Deus nos exorta nesse sentido quando afirma, ou seja, em 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Agora aqui na primeira carta de João, João está falando, se nós falamos que permanecemos em Cristo, nós temos que andar da mesma maneira que Cristo andou. Ou seja, nós temos que santificar a nossa vida pela total dependência de Deus. E assim, almejar gradativamente, a cada dia, ser um pouco mais parecido com Cristo. E a palavra de Deus nos aponta para esse caminho. Mas para alcançar esse propósito, temos que reconhecer que não alcançamos pelos nossos méritos. Então, para alcançar ser parecido com Cristo, não adianta a gente nos esforçar nos nossos próprios méritos. Ou seja, eu vou fazer de tudo para parecer com Cristo. Eu vou ser bondoso, vou ser isso. Não adianta. Não é o mérito humano, mas sim a total dependência da graça de Deus. Qual é a responsabilidade do homem na santificação? Então, se nós temos que procurar ser parecido com Cristo, e isto não é mérito humano, então como que eu vou dizer que é da responsabilidade do homem na santificação? Qual é a responsabilidade, então? Simples. Porém, devemos considerar que a palavra de Deus nos exorta acerca da nossa responsabilidade moral para buscar nossa santificação. Há coisas que dependem exclusivamente de Deus. Há coisas que somente o homem pode fazer. Ou seja, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Há um outro versículo que diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, para a santificação da minha vida, eu tenho que me esforçar para viver em paz. Mas viver em paz com quem? Primeiramente com Deus, como nós vimos ontem. E assim, viver em paz com todos os homens, buscando a santificação da nossa vida. Devemos também fugir de toda aparência do mal, seja qual for a aparência dele, mortificar e crucificar a carne. Então a palavra de Deus fala, foge de toda aparência do mal. E nós temos que fugir disso. Se sabemos que naquele lugar tem algo que vai te levar para o pecado, dê uma volta, mas não passa por ali. E assim nós vamos fugir de toda aparência do mal. Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3, verso 5.
E também em 1 Pedro 4:1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então nós temos que crucificar a nossa carne, assim como Cristo, ele crucificou e ele morreu na cruz por nós, levando sobre ele todo o nosso pecado. Nós também temos que escolher viver uma vida santa para glorificar a Deus. Daniel, ele resolve firmemente não se contaminar. É isto que é a responsabilidade do homem. Eu tenho que escolher não me contaminar com o pecado. O pecado é uma escolha. Você pode escolher ou não pecar. Para isso, tem que fugir de toda aparência do mal, seja qual for a sua aparência. Por que a responsabilidade humana, então? Ela exorta, a palavra de Deus exorta acerca da nossa responsabilidade. Em primeiro lugar, porque essas exortações são o meio pela qual o Espírito Santo aplica as verdades ao coração do cristão. Cristo, ao ser assunto ao céu, ele fala para os discípulos: olha, eu vou, mas vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, e ele vai nos guiar, e ele vai os guiar em toda a verdade e na verdade. Desta forma, ele vai aplicar no nosso coração tudo aquilo que a palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal, buscar a santificação, seguir a paz com todos. O Espírito Santo vai nos conduzir a isso. E, em segundo lugar, para reconhecermos nossa responsabilidade e não cairmos no extremo comodismo e uma vida vazia e monótona. Contudo, temos que ter em mente que a soberania de Deus e a responsabilidade são ambas afirmadas pela palavra de Deus. Então você vê, Deus é soberano, ele está no controle de tudo, mas ele nos dá a liberdade para vivermos e fazer as nossas escolhas. No entanto, não é em pé de igualdade quanto ao poder e eficácia, porque a soberania de Deus é poderosa e é eficaz. A responsabilidade humana é subordinada à ação soberana de Deus, de maneira que nossas decisões e atitudes boas são frutas operacional do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos conduz a fazer as melhores escolhas. É por isso que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, e quem opera tanto querer como realizar na vida do cristão é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus efetua em nós tanto querer como o realizar. Qual é a atitude de um verdadeiro cristão? Então, qual deve ser a nossa atitude como cristão, como servos de Deus, como aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Qual deve ser a nossa atitude? Um cristão realmente humilde é aquele que admite sua fraqueza e por isso humilha-se diante de Deus, perante Deus, clamando por sua misericórdia para não cair em tentação. Deus intervirá na vida daqueles que admitem total incapacidade e total dependência de Deus. Então a nossa atitude é reconhecer que somos frágeis, buscar a presença de Deus, buscando o perdão, a reconciliação e a paz com Deus. Assim, nós vamos admitir a nossa total incapacidade de prosseguir sozinho e uma total dependência da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E eu tenho que me render a esta vontade para viver uma vida de humildade na santificação. Em 1 Pedro 5, verso 5, a segunda parte, diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
contudo aos humildes concede a sua graça. Então, se nós continuarmos na nossa vida de arrogância, de soberba, de orgulho, nós vamos estar e viver distante da presença de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo. Mas se nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa total dependência de Deus, Ele concede a sua graça a todos que vivem uma vida de humildade. Que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o que nós aprendemos hoje? Humildade na santificação. O que significa a humildade na santificação? Qual é a responsabilidade do homem na santificação? Por que a responsabilidade humana? Qual a atitude de um verdadeiro cristão? Que Deus te abençoe, queridos, e vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé dia após dia. Sustenta cada família na palavra, na tua presença, restaurando os casamentos, fortalecendo a vida dos nossos filhos. Apaga, Senhor Deus, todos os dardos inflamados que o inimigo lança para destruir a família, os nossos filhos e a nossa vida. Guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. Abre as portas para o desempregado. Coloque a tua mão de cura, Senhor Deus, sobre todos os enfermos, para que possam ter qualidade de vida. Tira toda dor, todo sofrimento, mas seja conforme a tua vontade. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.